Olá, me chamo João. A história que irei contar aqui é passada de gerações em gerações dentro da minha família. Eu moro no Acre e a história que irei contar não aconteceu comigo, mas sim com o meu avô e o amigo dele. O ano era 1970. Meu avô estava com seus 28 anos. Naquela época, a minha família de mãe eram seringueiros, uma atividade econômica que era bastante importante naquela época, desde a Segunda Guerra Mundial, e eles moravam no Seringal São João, perto do município de Sena Madureira, às margens do rio Iaco. Como era de costume naquela época, os seringueiros caçavam durante o dia e cortavam a seringa à noite, ou cortavam a seringa durante o dia e à noite eles saíam para caçar, fazendo esperas para garantir o sustento do dia seguinte. O nome do amigo do meu avô era Raimundo Silva, e em um certo dia, o seu Raimundo trabalhou o dia inteiro com os afazeres de sua propriedade. Cortou as seringas e cuidou das criações. E à noite, chamou o meu avô João para caçar. Os dois foram por volta das 7 horas da noite. Meu avô nos conta que aquela noite estava estranha. A lua estava cheia, muito bonita, e tudo clareava. Mas não tinha caça. Estava tudo uma quietude no mato, como nunca vista antes naquelas bandas. Eles eram acostumados a caçar naquelas bandas e naquelas matas. Conheciam bem o local, quando algo não estava certo. De repente, meu avô disse ao seu Raimundo: "Compadre, vou montar a espera nessa árvore. Você pode montar ali daquele lado. Assim sabemos onde cada um está." A trilha que eles estavam era muito comum passar porcos e veados. Meu avô conta que a distância que eles estavam um do outro era de aproximadamente uns 50 metros. O tempo passou e meu avô conta que quando foi por volta de 11 horas da noite, ele já estava pensando em retornar para casa, pois aquela caça estava sendo muito ruim. E de repente, ele escutou 2 tiros. Vindo da direção onde o Raimundo estava. Meu avô conta que pensou que o seu companheiro havia dado alguma sorte. Mas não demorou muito. Meu avô viu o Raimundo vindo correndo em direção a ele. Estava correndo no meio do mato. Parecia estar muito assustado e com uma cara sombria. E disse em voz alta para o meu avô: "Desce daí, João, corre." Meu avô, como conhecia bem o seu amigo, que era um homem respeitável, um homem sério que não era de brincadeiras, acreditou no mesmo instante e logo se jogou da árvore e, com sua espingarda em mãos, correu junto com o Raimundo. O local onde eles estavam, até a casa do Raimundo, era cerca de 4 quilômetros dentro da mata. Quando já tinham corrido uns 2 quilômetros,
pararam para descansar. Meu avô perguntou o que tinha acontecido. E foi nesse momento que o Raimundo contou tudo, com uma cara muito séria e assustada. Compadre, você sabe que eu não sou um homem de mentiras e conversas fiadas. Depois das 10h30, eu vi o mato se mexer. A lua clareava ao longe. Então eu pensei, deve ser uma anta, tá amassando muito o mato. Eu vi um lombo preto de costas no mato. Eu mirei e atirei. Compadre, mas não era uma anta. Era um bicho horrendo que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele pulou de onde estava e estava urrando de dor. Foi quando eu vi um bicho peludo preto. Era muito feio aquela coisa. Era mais alto que nós dois. Devia ter uns 2 metros de altura. De repente, aquilo começou a farejar o ar. E neste mesmo momento, eu tampei a minha respiração e coloquei um pedaço da minha camisa no cano da espingarda. Eu pensei, se essa coisa farejar o cheiro de pólvora, ela me acha. Foi quando tomei coragem e meti outro balaço naquela coisa. Aquilo saiu correndo em uma velocidade incrível dentro da mata. E nesse momento, eu pulei da árvore e fui ao seu encontro. Meu avô, escutando aquela história, pediu ao Raimundo que rapidamente continuassem o caminho e fossem para casa. Não queria de jeito nenhum continuar ali no meio daquela mata. Eles voltaram para casa bem cautelosos pelo caminho. E mais ou menos 1,5 quilômetros antes de chegarem em casa, escutaram alguns rosnados ao longe. Só podia ser aquela criatura. Começaram a correr em passos largos. Aquela coisa poderia estar vindo ao encontro deles. Quando chegaram na casa, o Raimundo tinha daquelas casas feitas de paxiúba e telhados de palha. A paxiúba é uma madeira encontrada em matas e tem uma certa resistência. Porém, ela deixa a casa cheia de frestas. Os dois entraram ali e ficaram o resto da noite acordados e olhando por todas as frestas da casa. De vez em quando, escutavam os rosnados ao longe. Mas graças a Deus, aquela coisa não se aproximou da propriedade do Raimundo. Após aquela noite, meu avô nunca mais quis saber de caçadas. E só trabalhou no seringal durante o dia. E mesmo assim com muito medo. Apesar dos anos terem se passado, aquelas lembranças não saem da cabeça do meu avô. E ele deu graças a Deus quando conseguiu sua aposentadoria e pôde largar aquela vida de seringueiro. Meu avô hoje mora na cidade e tem certeza absoluta de que aquela coisa ainda está naquelas matas. Boa noite.